Louvado seja Deus, meus queridos irmãos, bendito seja o Senhor. Eu quero convidá-los a abrir no texto sagrado, também nos Salmos, Salmo de número 46. Nós queremos falar nessa tarde ainda, né? Que o Senhor, o nosso Deus, é a nossa proteção. Salmo de número 46. E após a pregação da palavra, eu quero convidar Murilo, logo após, para cantar junto conosco um dos salmos e hinos do nosso inário. Possa fazer referência a exatamente esse tema. Ele conhece bem o inário, ele escolherá depois um cântico para louvar ao Senhor. Salmo de número 46, é um salmo bastante conhecido dos irmãos, salmo que é lido muitas vezes, né, na igreja. Os irmãos conhecem bem, mas eu vou ler todo o salmo, já que a gente vai explorá-lo nesta tarde, observando o que nos é ensinado, nos é dito neste salmo. Diz a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor nosso Deus é a nossa proteção. Oremos. Santo e glorioso Deus, nós reconhecemos que Tu és o Deus que fez uma aliança com o Teu povo e que ama e cuida do Teu povo. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em quem poderíamos mais, Senhor, nos abrigar, senão em Ti? Pois o Senhor governa soberanamente, é rei por excelência, governa os povos, governa o mundo e o universo. Nada está alheio ao Senhor e nós bem sabemos disso. E como Teu povo, sabemos que triunfaremos na batalha. Obrigado porque o Senhor está conosco, porque a Tua presença é presente no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. O Senhor traz paz e alegria. Que o Senhor assim, ó Deus, nos promova no meio de nós a fé necessária para descansar em Ti, para se alegrar em Tua presença, para Te servir, batalhar nessa terra e honrar o Teu santo nome. Que a Tua igreja seja instrumento nas Tuas mãos, de louvor à Tua glória. Nós Te oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um salmo, como eu já falei, bastante conhecido dos amados, mas eu gostaria de contextualizar a que se refere esse salmo.
se nós colocarmos ele no seu devido lugar, entenderemos melhor o que aqui está sendo expressado pelo salmista, o que ele está apontando e trazendo à tona para a memória dos filhos de Deus, do povo de Deus. Pode haver divergência entre um ou outro intérprete, mas boa parte dos intérpretes entendem que este salmo, ele é uma expressão de gratidão por um livramento específico. E qual foi esse livramento específico que ressalta ou que traz à tona o salmista neste salmo? É bom que se diga que podemos até fazer uma aplicação ampla do cuidado de Deus, do amor de Deus, do cuidado que Deus tem para com o seu povo, que promove em favor do seu povo, protegendo e provendo e protegendo e provendo tudo para o seu povo durante toda a sua jornada aqui na terra. Mas há algo que o salmista quer relatar e traz, que está em consonância com o que aqui é relatado. Para alguns estudiosos, meus queridos irmãos, este salmo, ele faz uma referência à terrível destruição que Deus impôs ao exército assírio, que estava sendo comandado pelo Senaqueribe, rei da Assíria. Isso está lá registrado em 2 Reis. E o que foi que aconteceu naquele episódio? O anjo do Senhor visitou ali durante a noite o acampamento dos assírios e feriu no arraial dos assírios cerca de 180.000 soldados, trazendo grande temor aos demais, que acordaram e avistaram aqueles cadáveres no chão, mortos, e assim eles se colocaram em retirada. Uma ação sobrenatural de Deus, que estava protegendo o seu povo, que estava ali cercado por esse grande exército. O Senhor se manifestou graciosamente, protegendo o seu povo, e é por isso que o salmista começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Os irmãos podem consultar este relato que eu falei lá em 2 Reis 19, no versículo 35, que fala dessa ação do anjo do Senhor. Mas os irmãos veem um pouquinho antes, vai ver o exército assírio ali onde estava. Então, meus irmãos, contextualizando, este salmo ele deve ser visto como um memorial cantado dos feitos e livramento do Senhor. Foi assim, meus queridos irmãos, como eu falei, de maneira sobrenatural, que Deus agiu com Israel no passado. E é assim que Ele age com a igreja no presente. O povo de Deus prevalece pelo auxílio poderoso e contínuo do Senhor em seu favor. E com esse relato, meus irmãos, esse relato do livramento de Deus, perceba que o salmista nos exorta a confiarmos plenamente em Deus, pois Ele é a nossa proteção, e nós não devemos duvidar, mas confiar de maneira destemida. Então, diante desse fato histórico de livramento divino em favor do seu povo, ele nos ensina o que está logo no início do nosso salmo, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em momentos de tribulação, Deus sempre será o nosso porto seguro. Deus sempre será aquele em quem nós podemos nos refugiar. Veja, diante daquele exército, poderia estar em desespero muitas pessoas, olhando para aquela situação.
Mas o Senhor se provou àquele povo de que Ele era de fato o seu protetor, de que eles não deveriam confiar em carros e cavalos, em exército, em homens, mas na destra forte e poderosa do Deus de Jacó. Deus, por certo, é aquele em que nós devemos confiar. E o salmista transmite isto ao povo de Deus, dizendo que é nele que nós temos segurança certa. Não são nas coisas que nós podemos fazer, na nossa própria força, nos nossos próprios recursos, porque tem coisas que são muito maiores e muito mais poderosas do que aquilo que nós poderíamos lidar para nos proteger e nos guardar. Mas o Deus de Jacó, o Deus da igreja, é aquele que traz segurança certa. Eu quero dizer para você nesta noite que diante do perigo, nós podemos fugir para os braços de Deus. Em Deus nós nos abrigamos do perigo. Deus é a fortaleza que protege os impotentes e indefesos. Como aquele povo diante daquele exército, impotente para vencer aquela batalha, completamente indefeso. Deus, de maneira sobrenatural, destrói na noite cerca de 180 mil soldados. Poder maravilhoso de Deus. O seu poder, o poder de Deus e sua soberania nos garante proteção, meus queridos. Nada se realiza sem sua vontade, inclusive a nossa morte. A expressão que nós encontramos no Salmo, socorro bem presente nas tribulações. Essa expressão, meus irmãos, corrobora isso que acabamos de falar de uma maneira vívida. Para o salmista, Deus nos socorre, Deus nos assiste, nos ajuda nos momentos difíceis. A ideia de socorro presente não é apenas a ideia de socorro imediato, mas de um socorro já provado, já experimentado. Lembre-se, esse salmo está narrando um feito de Deus feito naquele momento em que Israel estava sendo atacado pela Assíria. E é algo que já aconteceu no passado. E ele está trazendo à tona, exatamente trazendo à memória do povo, os feitos de Deus. Então, Ele, o Senhor, já provou ao seu povo que, segundo sua vontade, intervém em favor do seu povo. Ele, portanto, é o seu protetor. É nele que devemos nos refugiar. Ele é a garantia, Ele é a nossa fortaleza em momentos difíceis, em momentos de tribulação. É nele em quem devemos confiar. Saiba que Deus é suficientemente poderoso para proteger o seu povo. Ele é suficientemente poderoso para nos garantir segurança eterna. Se bem que esse salmo está falando de povo de uma maneira geral, no sentido de Israel naquele momento, como da igreja nos dias atuais. O povo de Deus é a igreja do Senhor, e que o Senhor há de proteger a sua igreja até o fim dos tempos. Ela prevalecerá na história, isso aí não tenho dúvidas, porque o Senhor está com o seu povo e garante ao seu povo segurança. Deus nos garante, meus irmãos, segurança
eterna. Às vezes, nós encaramos nossa vida na terra como um fim em si mesmo, e não é. Deus é a nossa segurança, a segurança que nos garante vida eterna, nos garante a vitória contra a morte, o diabo e a nossa carne. As expressões do salmista que falava das batalhas, das grandes batalhas que o povo de Deus travou na história, o salmista expressava, como está nesse salmo e em outros que nós encontramos: o Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. Isso está alicerçado na ideia de que nada pode deter a igreja e o povo de Deus, porque o Senhor está com o seu povo. E se você analisar o que é dito nessas palavras do Salmo, com aquilo que é dito em Mateus em relação à vida particular de cada um, do chamado que Deus faz a cada um, de que esses devem perseverar até o fim, nós entendemos que esse cuidado de Deus nos leva, nos conduz em segurança até o dia que estaremos para sempre em seus braços. Em Mateus 10, 28 diz: e não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E quando nós entendemos esta verdade, meus irmãos, que perpassa o mundo presente, nós bem sabemos que o Senhor há de livrar o seu povo e dar vitória ao seu povo, continuidade até o fim dos dias da sua igreja nesse tempo presente, mas Ele há de preservar esse povo até o fim, até o dia que esse povo, vencendo todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus para destruí-lo, e mesmo perdendo a sua própria vida, como muitos dos nossos irmãos perderam nessa batalha, não perderam a batalha. Perderam a sua vida terrena, mas ganharam a sua vida celeste. Eles morreram no corpo, mas perseveraram até o fim. E é nesta ideia que perpassa o tempo, meus queridos, que nós devemos entender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor pode nos proteger, sim, de batalhas que travamos neste mundo, mas Ele nos protege de maneira a nos levar até o fim, e um fim vencedor. Deus virá sempre oportunamente em nosso socorro, seja nos livrando do perigo, seja nos fortalecendo para enfrentar e vencer o perigo, mesmo que seja perdendo a própria vida. Esta é uma verdade bíblica que nós podemos ver, que foi ensinada pelo Senhor Jesus e pelos santos apóstolos, de que devemos perder a nossa própria vida para ganhá-la, se assim morrermos para o mundo, se resistirmos ao mundo, ao diabo e a tudo que se levanta contra Deus. Este salmo, portanto, fala de Israel como povo de Deus, mas fala, quando ampliamos a sua aplicação para o povo de Deus hoje, que é a sua igreja, e que desde o seu início tem sido atacada pelo mundo, tem sido perseguida, e o Senhor nos alertou que será assim até o fim. Esse tempo momentâneo que passamos aqui no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, é algo fora, vamos dizer assim, daquilo que esteve sempre com a igreja.
que é a oposição ferrenha do mundo e perseguição cruel. A gente ainda vê isso muito, os nossos irmãos sofrendo no mundo essas questões. E nós sabemos, pelo que relata as Sagradas Escrituras, de que o mundo continuará se opondo e perseguindo a igreja. Mas, meus irmãos, sabendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, saberemos e sabemos bem que todos nós somos mais do que vencedores. De que a igreja, ela vencerá. De que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Deus age em favor do seu povo. E não há dúvidas de que a sua igreja prevalecerá nesta terra, mesmo que o inferno se levante. Pois o Senhor nosso Deus exerce através de seu poder um cuidado especial de preservação e defesa da sua igreja. O exemplo foi aqui o exército assírio sendo destruído para a proteção do povo de Deus. Mas, meus irmãos, no versículo de número 2 e 3, o salmista, quando nos apresenta Deus como nosso refúgio e fortaleza, ele nos chama a atenção. Ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, portanto, nós não devemos temer. Ele diz, portanto, se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, não temeremos. Esta linguagem poética que está aqui no versículo 2 e 3 vai nos trazer uma ideia bastante clara a esse respeito. Ele diz, olha, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. É uma linguagem poética para falar exatamente do caos e das dificuldades que nós podemos enfrentar neste mundo, tanto como igreja, como individualmente. E essa linguagem remete à ideia, como diz Calvino, de que a verdadeira e legítima prova de nossa esperança consiste em que, quando as coisas ficam confusas, quando os céus parecem como que a vir abaixo com grande violência, quando a terra se move do lugar e as montanhas são arrancadas de seus próprios fundamentos, não obstante, continuamos a preservar e a manter a calma e a tranquilidade de coração. Em outras palavras, quando tudo está um caos, não devemos entrar em desespero com o mundo, mas descansar em Deus. Como foi dito pelo reformador de Genebra, é muito fácil manifestar a aparência de profunda confiança enquanto não nos vemos diante de um iminente perigo. Mas a evidente prova de que atribuímos ao poder divino a honra que lhe pertence acontece quando, diante do terror em que o mundo inteiro se prostra, nós nos mantemos serenos e livres do medo aprisionante, por nossa certeza de que Deus está no controle de tudo. Meus irmãos, isso se dá diante de uma igreja que é perseguida pelo Império Romano ou qualquer outra coisa, mas também se dá na vida do crente individualmente. Nós estamos passando por momentos terríveis nesses dias atuais. Mais de um ano de pandemia. Não tem para onde fugir. Se você sair do Brasil para a China, para os Estados Unidos, para onde você for, o mal está aí. E não só esse, mas diversos outros. Mas eu estou usando como a título de exemplo. E tem pessoas que paralisaram diante do que está aí. Não me entendam mal, não estou dizendo que você não deve ter cuidados.
de você deve tentar ao Senhor. Não, não é isso. Mas você deve descansar em Deus. Não deve viver uma vida, como se diz aqui no Nordeste, de aperreio, de agonia, como se Deus não controlasse todas as coisas, inclusive o dia da nossa partida, com vírus, sem vírus, com vacina, sem vacina. Nós iremos partir no dia que Deus quiser. E se nós que somos o povo de Deus, confiamos no Senhor e temos essa certeza, por que não vivermos em paz? Por que não vivermos serenos? Como disse o reformador, é muito fácil viver e manifestar serenidade quando tudo vai bem. Mas nós somos desafiados a nossa confiança em Deus quando tudo vai mal. Porque quando tudo vai mal, a nossa fé nos eleva e nos traz paz de espírito. O Deus de Israel, o Deus da igreja, é o Deus que cuida do seu povo. O seu Deus, o meu Deus, é aquele que cuida de mim e cuida de você. Eu não posso acrescentar um côvado, nada à minha vida, à minha existência. É o Senhor que cuida de mim. E portanto, meus irmãos, o salmista, quando ele diz não temeremos, quando ele mostra que Deus é o nosso refúgio, ele nos chama de fato a confiarmos em Deus, a descansarmos em Deus. É hora de você se levantar, é hora de você agir, é hora de você viver para a glória de Deus, e não viver com medo, como se Deus não controlasse todas as coisas, inclusive a sua vida. Como eu falei, meus irmãos, no dia que Deus quiser nos levar, é um ataque cardíaco, é um câncer, é qualquer coisa, o Senhor nos leva, porque o dia e hora é dele. Mas eu queria alertar uma coisa, que quando o salmista diz não temeremos, entenda que isso não deve ser interpretado como se nós estivéssemos isentos de sentirmos medo, porque o medo é uma emoção humana, e nós não somos insensíveis. Quando ele diz aqui, meus irmãos, não temeremos, ele está chamando ao povo de Deus a vencer o medo, a ir além, a não parar, a não travar, a não ficar paralisado pelo medo. O que o salmista nos ensina é que devemos confiar em Deus e nele se refugiar e descansar, aliviar a nossa carga, os nossos medos, os nossos temores. Porque em Deus nós não sucumbiremos diante do medo e terror. Pelo contrário, meus irmãos, em Deus nós teremos força e coragem para vencer o medo e glorificar o Senhor. É isso que ele está nos dizendo aqui. O medo se abate sobre todos os homens, mas com a nossa fé em Deus, confiando no Senhor, nós venceremos os nossos próprios medos. E viveremos para a glória de Deus. O salmista continua, meus irmãos, a falar que a paz deve reinar em nossos corações. Nós não devemos ficar abalados diante das dificuldades. Veja no versículo de número 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã.
O contraste aqui é claro ao versículo anterior, aos versículos anteriores, né? O 2 e o 3, quando ele diz que o monte se transtorne, se abalam nos seus mares, que as águas tumultuem, aí eles há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. É a tranquilidade da presença de Deus e o agito das dificuldades e da opressão e das coisas ruins que existem no mundo. É a paz de estarmos descansando no Senhor. As águas lá fora estão agitadas, mas na cidade de Deus, ou seja, no seio da igreja, onde Deus está presente de forma gloriosa, as águas são tranquilas. Elas alegram a cidade de Deus, a igreja do Senhor, pois sua presença, a presença de Deus, é gloriosa e confortadora. É o conforto que pela fé nós podemos alcançar em Deus. Se você está se sentindo desconfortável com tudo isso que está acontecendo aí, busque a presença de Deus, busque estar na presença de Deus, porque quando Deus se faz presente em sua vida de maneira poderosa, a sua presença te traz paz, te traz conforto, te traz segurança. E é o que diz o versículo 5. A segurança da igreja é a certeza de que Deus habita no meio dela. Ela jamais será abalada. Se desejamos ser protegidos pela mão divina, meus irmãos, devemos buscar a presença de Deus. Não devemos ouvir do Senhor, eis que estou à porta e bato, e sim desfrutar da presença de Deus em nosso meio, pois toda a esperança de segurança para o seu povo depende unicamente de sua presença. Diz o texto: Deus está no meio dela. O Deus que está no meio de seu povo sempre agirá em tempo oportuno, pois o guarda de Israel jamais dorme. Então, se você está na presença de Deus, se você está em comunhão com Deus, não tem por que temer. Confie no Senhor. Ele é o teu refúgio, é a tua fortaleza. Mas só há segurança na presença de Deus. O versículo número 6, o salmista nos lembra que os inimigos do povo de Deus, os inimigos da igreja, sempre se levantarão. Mas o Senhor, em sua majestade soberana, a faz triunfar. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Meus irmãos, isso remete à ideia de que o mundo será subjugado. A voz de Deus aqui representa a sua vontade estabelecida. Sua vontade estabelecida. Então tudo o que está acontecendo aí não está fora do seu controle. Nada foge ao controle do Senhor. Mas o salmista nos diz mais. Ele diz que Deus é o Deus de Jacó. E o que isso quer dizer? Está lá no versículo de número 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista relembra ao povo que o Deus que agiu em favor do seu povo é o Deus que se apresenta a nós como Deus da aliança, com Deus que fez uma aliança com o seu povo. É o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. É o Deus da aliança, é o Deus de Israel, é o Deus da igreja.
Deus tem um pacto com a sua igreja, um compromisso eterno, meus irmãos, um compromisso inquebrável, imutável através de Jesus Cristo. O seu amor está derramado sobre nós. Lembre-se que neste pacto, Deus não é apenas o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, que cuida de todos nós. Ele nos acolhe, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso Pai, é o Deus que fez uma aliança conosco. Você tem uma aliança com Deus e a sua vitória é certa. No versículo 8 e o versículo 9, o salmista encoraja a nossa fé, conclamando a olharmos os feitos do Senhor na terra. Ele diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe a termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui, meus queridos irmãos, o Senhor mostra exatamente, ou faz relembrar aquilo que a gente apresentou desde o início, na nossa introdução, de que, olha, vocês viram como Deus livrou ali o povo de Deus, mas olhe, contemple os feitos do Senhor. Quando Ele se levanta para agir, nada pode resistir à sua vontade. Ao comando de Deus, tudo cessará. Ao comando de Deus, tudo passará. O Senhor é soberano, Senhor. E devemos ter essa certeza ao olharmos o que Ele fez até hoje. A história nos prova os grandes feitos do Senhor na terra. E aqui o salmista vai encerrar no versículo de número 10, dizendo: os inimigos da igreja devem saber que ao se opor à igreja, se opõe contra Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Alguns leem esse versículo, acham que está se referindo ao povo de Deus ou a si mesmo, mas ele não está mandando o povo de Deus ficar quieto. Ele está mandando os pagãos, os ímpios se aquietarem, não se levantarem contra a igreja, porque eles nada são. Aqui o discurso se volta para os ímpios. Os inimigos da igreja devem se aquietar, pois se insurgir contra o povo de Deus é se insurgir contra Deus. E a derrota do exército assírio é uma prova disso. Se aquiete, porque eu sou Deus. Vocês pensam que são o quê? Antes que façam esta loucura, saibam e se rendam àquele que é o Deus verdadeiro e soberano. Ao se levantar, Deus manifesta o seu poder. Ele é exaltado entre os pagãos. Ele é o Senhor absoluto da terra. Os 188 mil mortos naquela noite do exército assírio provou aos pagãos que o Deus de Israel é o Deus que deve ser reconhecido, e que Ele se levanta sobre eles como poderoso Senhor, digno de toda honra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vocês se levantaram, estão aqui para destruir o meu povo, mas vocês não são nada. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. A igreja, meus irmãos, eu quero dizer isto: a igreja tem sido alvo do mundo e dos maus, mas o nosso Cristo se levantará majestosamente naquele grande dia para julgar os ímpios pagãos.
Ele os emudecerá com a sua vinda majestosa, com a sua vinda poderosa, gloriosa e terrível. Dirá para os inimigos do povo de Deus: quietos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. No grande dia da ira do Cordeiro nos é dito: o céu foi enrolado como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Aqueles 180.000 cadáveres que amanheceram no exército assírio é um exemplo disso. Quem resistirá? Quem sobreviverá diante do nosso Deus? Com isto o salmista quer dizer que a igreja, que o povo de Deus triunfará na terra. Triunfará até o fim. Nada nem ninguém deterá a igreja. Se você pertence a Deus, meu querido, nada poderá te parar. Como disse Paulo, nem altura, nem profundidade, nada. Você irá até o fim, porque o Senhor é aquele que te guarda. Quero encerrar dizendo que a igreja triunfará com o seu rei, que você já é mais do que um vencedor. Você que crê em Jesus Cristo é mais do que um vencedor, porque Deus é o teu refúgio e fortaleza. Não tema nada nesta terra, não tema nada neste mundo. Se encha de fé e coragem para viver e glorificar a Deus enquanto aqui estiver, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o teu e o meu refúgio. Que o Senhor nos abençoe.